Excelente dia! Vamos começando aqui mais uma live, a live 37 de 40. Nosso assunto de hoje é sobre crescimento, engajamento de colaboradores e crescimento. Tá? Então, nosso papo é esse. Vou trazer hoje aqui algumas estratégias para a gente manter o engajamento do nosso colaborador, mesmo quando a gente está crescendo o nosso negócio. Tá? Para a gente entender um pouco mais sobre o que é engajamento de funcionário, é interessante a gente entender que é uma coisa um pouco intangível, mas que reflete diretamente nos resultados. Tá? Existem três tipos de engajamento. Tá? Existe o colaborador que é engajado, existe o colaborador que é desengajado, tá? E existe o colaborador que é ativamente desengajado. Vamos lá. O engajado é o que todo mundo quer, né? É o cara que, de fato, ele tem um alinhamento muito coerente com a vida pessoal e o propósito da empresa. Ele faz um casamento, ele consegue se entregar de forma plena, né? Ele encontrou, de fato, no negócio uma forma de atingir os objetivos dele e o objetivo da empresa. Então ele é muito bom naquilo que faz, ele atinge meta. Seja bem-vinda. Quanto tempo que eu não aparecia? Isabel, seja bem-vindo, tá? E dessa forma, por isso que ele é um cara engajado. Por isso que ele é um cara que compra a ideia da empresa, tá? Tem o desengajado. O desengajado é interessante, tá? O desengajado é um cara que até bate meta, ele faz um bom trabalho, só que não necessariamente, tudo bem? Não necessariamente ele é um cara que está engajado com o teu projeto. Ou seja, se pintar uma oportunidade diferente, ele pode te deixar na mão, tá? Porque ele tem um desalinhamento de vida pessoal e vida empresarial, mesmo ele sendo muito bom naquilo que ele faz, tá? E tem o terceiro cara, que esse é o ativamente desengajado, né? Esse é o cara que não bate meta, é um cara colaborador ruim. E ruim não falo, eu falo no sentido, cara, o cara é tecnicamente ruim, ele não faz um bom trabalho, só que ele é um cara que reclama, ele é um cara que é a laranja podre da galera, ele vai apodrecendo todo o ecossistema, todo o teu ambiente, e você tem que encontrar esse cara, identificar esse cara e tirar ele. Tá? Isso é os três tipos de engajamento de funcionário. É importante identificar quais são esses, né? O engajado, o desengajado e o ativamente desengajado. E, logicamente, você tem que tentar trazer sempre para todo mundo para engajado. E como que você faz isso? Tá? Tem algumas formas aqui. Primeiro de tudo, tá? A gente tem que ter uma comunicação muito clara, cristalina, que eu falo. Tá? Com isso, uma conversa muito clara, o tempo todo, você dizendo para onde você vai, você dando feedback, você treinando, né? Quando as coisas estão mudando, você vai comunicando, você consegue pilotar o seu ônibus de forma que nas curvas você não perca ninguém, né? Eu sempre falo essa dinâmica. Então você está aqui com o teu pilotando o teu ônibus aqui, né? Quem nunca andou de ônibus, né? E daí quando, de repente, normalmente a gente está pilotando o nosso negócio, de repente a gente tem uma ideia, uma estratégia, a gente pega assim, dá pra direita, né? E daí todo mundo vai e se capota lá atrás, lá, né? Vai todo mundo pra lateral do ônibus e alguns você perde pela janela. Tá? Se você tem uma comunicação clara do que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, se deu errado a gente refaz o plano. Você tem decisões muito importantes, você tem feedback pro cara, você tem clareza de quem ele é, de como ele está sendo e da importância, você passa essa clareza para ele, você consegue manter os funcionários, os colaboradores engajados. Tá? Então, conforme a empresa cresce,
você vai tendo uma complexidade na comunicação no seu negócio. É importante que a comunicação seja clara e seja rápida, que a comunicação saia da sua boca e chegue no ouvido do colaborador o mais rápido possível, né? E sem atrito e sem rádio peão, né? Sem rádio, sem telefone sem fio, né? Telefone sem fio é aquele jeitão, né? Você começa de um lado de uma forma, de um lado uma palavra e termina no outro lado uma informação não é coerente, tá? O terceiro ponto um outro ponto para aumentar aqui o engajamento dos colaboradores, ter aqui os 3 salários, tá? Que é o reconhecimento, a recompensa e a remuneração, tá? Tem a remuneração, a recompensa e o reconhecimento. Esses 3 R's do engajamento fará que você também aumente de forma exponencial o engajamento do teu time. O que é a recompensa? Tá? A remuneração. A remuneração é o acordado. No dia 0 você fez o acordo lá com o teu colaborador que você ia pagar X por mês e com isso você fez ali um acordo. Esse é o salário. Essa é a remuneração. Aqui eu queria também já dar um disclaimer, né? Você não dá aumento por trabalho bom. Trabalho bom você já está pagando a pessoa para fazer. Então a remuneração já é isso. Você já está remunerando a pessoa para fazer um bom trabalho. Tá? Mas aí tem o segundo R, que é a R do reconhecimento, da recompensa, que é você dividir o bolo. Então, olha só, né? Piadinha, né, Isabel? Piadinha, dividir o prazo do bolo, né? Então, para quem não sabe, a Isabel faz bolo, né? Não é bolo, só faz beldades incrivelmente deliciosas, que parecem ser deliciosas. Eu tô aqui em São Mateus, tenho vontade de comer, né? Eu sempre falo com a minha esposa aqui que a gente tem vontade de comer, né? Então, você tem formas variáveis de pagar aquele colaborador. Então, conforme ele produz, ele ganha de forma variável. Tá? Muito importante, tá? Muito importante porque ele consegue ali ter também um conforto financeiro maior com o teu negócio, né? Não é simplesmente eu gostar daquele trabalho. Eu também tenho a possibilidade de ganhar mais, tá? Tenho a possibilidade de ganhar mais, beleza? E o terceiro, e talvez o mais importante e o mais barato, é você de fato ter uma rotina de reconhecimento, uma rotina de feedback, uma rotina que tem tudo a ver com comunicação, mas o tempo todo você está falando, cara, você está no caminho certo, você está no caminho certo, você está no caminho errado, você corrige a rota, você ajusta a rota. Né? Isso traz senso de, opa, esse colaborador, esse meu líder está cuidando de mim. Isso é muito importante também. Tá? Um outro ponto aqui que eu queria trazer para a gente falar sobre aumentar o engajamento é, de fato, você ter um ambiente inclusivo, né, e de fato diversificado, tá? Ter um mix de ideias, perfeito? Só ter pessoas iguais, no ponto de vista de mentalidade, você vai criar ali um exército de minions, que eu falo, né? Você vai ter ali pessoas que simplesmente fazem aquilo que você pede que faz para fazer e pronto, acabou, né? Não tem ali uma discussão, não tem uma conversa para entender melhores possibilidades para o teu negócio, né? Então, você tem que criar um ambiente que as pessoas queiram compartilhar ideias, insights, novidades, fusão de ideias, para isso de fato você gerar ali pertencimento, tá? Então você vai incluir as pessoas, você vai ter ideias diferentes, as pessoas passam a maior parte do tempo da vida no trabalho, então é importante que o trabalho seja legal, né? É importante que eu tenha clareza do que eu tenho que fazer, é importante que eu tenha os 3 R's, né? Remuneração, recompensa, reconhecimento, e um ambiente que eu trabalho é um ambiente leve, um ambiente que é gostoso de se estar,
né? Eu sempre falo para os meus mentorados e também para os imersivos que uma empresa não é necessariamente a cadeira, o microfone, não é a mesa, não é, enfim, o fogão, a geladeira, o computador. Uma empresa é a energia entre as pessoas, né? Então, a forma que a energia entre as pessoas acontece fará que aquele ambiente seja um pouco mais inclusivo, seja um ambiente que eu queira estar e eu tenha um senso de pertencimento, né? Não seja aquele cara clichê, né? Que aqui dentro a gente não é uma empresa, a gente é uma família. Nem sempre, eu sempre falo, né, que às vezes uma família ela pode ser disfuncional, né? Então, e não é porque é uma família que não tenha que ter atritos, que não tenha que ter competitividade, tá? E aí que entra o ponto. Você pode construir esse conceito, mas tome cuidado, tá? Porque se você for muito pro extremo da família, você pode ter um time muito mimado, um time muito... Ah, não vai me mandar embora, né? Não tem ali a cenoura na frente do objetivo e às vezes não tem uma cenoura atrás que faz com que ele se movimente, tá? Então você precisa ter um ambiente que seja competitivo, tá? Mas com a pressão certa, com a energia certa, né? Eu tenho outro exemplo para a gente concluir aqui, que eu falo que um negócio, a gente como empresário tem muita energia, a gente precisa descobrir a energia ideal que eu dou para o meu negócio para ele acontecer. Se eu coloco muita energia no motor, ele pifa. Se eu coloco pouca energia no motor, ele não funciona direito. Então a gente precisa descobrir a energia ideal para o nosso negócio para ele funcionar da forma correta. Da mesma forma, a gente precisa identificar a pressão correta que a gente dá para os nossos colaboradores para ele se movimentar. Se ele não tiver motivação para se movimentar, ele não vai se movimentar. Tá? Ele vai pegar o salarinho dele ali e vai fazer o mínimo necessário para não ser mandado embora. Tá? E o mínimo necessário para não ser mandado embora, não aceite. Não aceite, não aceite. Tá? Fechou? Queria trazer esses pontos aí para a gente refletir. Então, o engajamento, a gente falou aqui dos três tipos de colaboradores engajados. Três tipos de colaboradores, que é o engajado, o desengajado e o ativamente desengajado. Tem uma comunicação eficaz, transparente, cristalina, tenha os três salários, remuneração, recompensa e reconhecimento, e cria um ambiente inclusivo e de diversidade de ideias para a gente debater, para a gente discutir. As pessoas não querem só ser ouvidas, elas querem ser relevantes. Então, cria ali um ambiente que as pessoas possam servir, possam de fato contribuir com o teu negócio. Tá? Isso aumenta o engajamento e na medida que você cresce, você vai trazendo pessoas muito parecidas e isso fortalece a cultura. Fechou? Vamos encerrando hoje aqui então. Amanhã é live 38. Caraca, live 38, cara, tá chegando o fim, hein? Amanhã e quinta será o último dia que a gente vai dar algum tema específico. E na sexta a gente vai fazer um overview aí de como foi todos esses 40 encontros. Maravilha? Um excelente dia para você. Que seu dia seja fantástico, que você conquiste todos os seus objetivos, que você venda pra caramba, que seja incrível, que o seu dia seja incrível. Fechou? Até mais e até amanhã. Valeu!